É isso aí, meus amigos, podblazeiros. Outra vez aqui com vocês nesse podcast sobre cultura. Eu tenho certeza que vocês hoje vão se amarrar no assunto que a gente vai desferir aqui hoje, no que a gente vai falar. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial. E é como eu sempre digo, se você quer cultura, esse é o Podblá. Roda a vinheta e vamos lá. Meus amigos, olha quem tá na cena, meu amigo Samuel Bera. O cara tá demais, tá produzindo aí a todo vapor. A gente hoje vai bater um papo aqui muito bacana. Tenho certeza que você vai se surpreender com o volume de coisas que o Samuel tem para dizer. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar da Penseis, a patrocinadora oficial aqui do Podblá. A Penseis é uma das maiores produtoras, né, de marketing do nosso estado, uma das maiores do Brasil. Então, se você quer fomentar, quer difundir a sua marca, procura o pessoal da Penseis, fala com o meu amigo Pena, o Cleiton e toda a equipe, eles vão atender vocês muito bem. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar e você vai adorar o resultado, tá bom? Passa na Penseis, vai nas redes sociais também, Penseis Marketing, e eu tenho certeza que você vai gostar do material que você vai encontrar, tá bom? Penseis patrocinando a cultura local através do Podblá. Meu amigo Samuel Bera, é uma honra, meu amigo, ter você aqui. Já faz um tempo que a gente tenta articular alguma coisa, né? E é como eu sempre falo, o Podblá, ele tá aqui justamente para isso, né? Pra gente mostrar gente da gente, nos nossos artistas, nosso material. Você é um cara que não chegou hoje, né, na cena, já tem uma história, mas enfim, seja bem-vindo. Você vê, eu que agradeço, fico muito feliz porque esses espaços que são criados dentro desse universo de comunicação da nossa comunidade, eles são muito, muito importantes para que a gente consiga se comunicar com os nossos, né? É verdade. Então, o teu podcast ele tem essa dimensão de ser um canal de comunicação entre os nossos. Então, quando você fala da nossa cultura beiradeira, abre o espaço para discutir sobre a nossa cultura beiradeira, você está criando esse canal de comunicação com os nossos. Então, para mim, isso é não só importante, como estratégico para que a gente se consolide nos nossos trabalhos, seja ele na música, no audiovisual, na literatura, Na arte em na geral, arte né? como um todo, né? É verdade. E de início, né, eu já vou aqui rebuscando até uma fala que eu tive com a Isabela Morgado aqui quando ela veio aqui, que você já falou, né, essa questão da cultura beiradeira. Isso. Tu já usou esse termo. Como que o beiradeiro, a questão ser beiradeiro ganhou outra dimensão de uns tempos para cá, né? Antigamente, quando eu era criança, acho que você também, Sim. nós tínhamos essa questão do beiradeiro como uma coisa pejorativa, né? Ixi, esse bicho é beiradeiro, ó, né? Tá com a blusa... Tinha um termo que ele era padrão, né? Que é tu é beiradeiro, né? Então, tipo assim, se quisesse desqualificar o caboclo, falava, Exatamente. esse bicho tu é beiradeiro, E hoje em dia, eu tenho muita consciência de algumas figuras que são responsáveis por essa mudança. Você é uma delas. Você, através do teu trabalho solo, teu trabalho com a Quilomboclada, a própria Patrícia Moraes também. Eu tenho essa questão Sim, do sim. regionalismo, né? Tu tem uma herança aí, né, ancestral. Né? Exatamente, que vem do meu pai. Seu pai foi a nossa maior referência. Exatamente. Então, de uns tempos para cá, o beiradeiro passou a ser uma coisa de orgulho, né? Hoje em dia passou a ser como se fosse um símbolo de orgulho. A palavra é essa. Na realidade, Silvio, assim, é importante essa colocação que você faz, porque assim, a gente conseguiu, todos nós, aí não é só. Eu sou parte disso, né? Isso. Não fui eu nem Sozinho, né? não. Antes, inclusive, da gente, da minha geração e da tua, tinha uma geração que estava antes da gente já batendo nessa luta aí, já estavam nessa batalha. Inclusive, seu pai fazia parte dessa frente de artistas beiradeiros que já pautavam a questão beiradeira, né? Ele, Bades, Azil Maranhão, Augusto Silveira, Lion, Nega, uma série de outros artistas também É já estavam ali, o Binho, já estavam discutindo
através da música, essa questão da identidade beradeira, né? E aí chega essa nossa geração e consegue. Na realidade, o que a gente conseguiu fazer, Silvio, foi, de certa forma, furar a bolha que antes ainda ela estava muito restrita sobre esse conceito e a gente conseguiu levar ele para a juventude, para que a juventude pudesse compreender o que é que era ser beradeiro de fato, porque até antes era como você falou, eu tenho 47 anos, mas quando eu tinha 14 anos, se tu me chamasse de beradeiro, a gente brigava, É porque verdade. era um termo que eu não aceitava a pessoa me chamar, né? Então, para você ver que é recente, inclusive, essa compreensão da identidade beradeira, mas e a gente só conseguiu fazer essa mudança pela arte, né? Pela música. Então, a nossa responsabilidade foi pegar esse termo, transformar ele, que antes era um termo pejorativo, e, e ele virasse um termo de identidade. Ressignificar ele, né? Ressignificamos ele e ele virou um termo de identidade, e ele virou um termo da nossa de caráter do fortalecimento da nossa autoestima como um povo amazônico da que a gente é, né? Então, É esse foi o nosso verdade. trabalho. Mas eu confesso que eu comecei a ter essa questão da beradeiragem, né, como Isso. uma coisa legal, quando eu escutei, né, eu já conhecia muitos artistas. Eu cresci no meio musical. Sim, sim. Bado, Binho, essa galera toda. E sempre eu falo isso, né, não desmerecendo outros, mas eu sempre tive o Bado como, sei lá, é um ícone assim É, que eu. nossa referência, né? Mas adoro todos os outros. Mas eu confesso, sem demagogia, quando eu escutei a primeira vez o som da Quilomboclada, do qual você faz parte disso tudo, aquilo bateu diferente em mim. Foi uma porrada. Pororoca, né? Tinha um pororoca Pororoca Som. som. Pororoca som, pororoca. Ali vocês mostraram de uma outra forma a poesia beiradeira no sentido de ter orgulho, porque uma coisa é eu fazer e falar sobre o regional, né? Outra coisa é a forma como vocês faziam e fazem, né? A Quilomboclada, ela meio que brigava, assim, no sentido assim, eu sou é beiradeiro, e É, mostrava aquilo como um orgulho com a força que vocês faziam aquilo. é. Aquilo me arrepiava a partir daí eu passei a olhar essa questão. Foi dali para frente que eu comecei a ver essa questão beiradeiro, beiradeiragem, essa coisa assim como uma coisa legal. Então, falei, pô, isso aqui é muito forte. Enfim, E é nosso, né? e é nosso. Mas assim, vamos lá. Eu percebo que é muito forte essa questão em ti, essa questão regionalista, a É. questão do norte, a bandeira, enfim. Qual a tua raiz? Da onde tu veio? Tu nasceu aonde? Conta, pra eu entender da onde vem essa coisa, né? Certo. Raiz. Na realidade, eu venho da cidade de Humaitá, Amazonas, né? Mas a minha família veio de um seringal chamado Seringal do Mirari. Então, eu uso o Seringal do Mirari como o meu território ancestral. Porque onde é o Seringal do Mirari era onde ia ser construída a cidade de Humaitá. Álvaro Maia e José Monteiro, que foram os fundadores portugueses fundadores da cidade de Humaitá, quando eles chegam naquela região, onde eles aportam ali onde é o Seringal do Mirari, que é de onde vem a minha família. E não tenho dúvida nenhuma, claro que eu não tenho ainda uma pesquisa etnológica assim, Uma pesquisa oficial, né? mas é da onde veio a minha família, né? Esse território do Seringal do Mirari era um território indígena dos povos Pirahã e dos Parintitins. O que que acontece? Quando eles chegam para fundar a cidade de Humaitá, os Parintitins e os Pirahã botam eles para correr de lá. Então eles descem mais para baixo um pouco e fundam Humaitá. Nesse lugar é da onde veio a minha família. Entendeu? Então, eu me reporto a essa herança indígena dos Parintins e dos Pirahã, que eram os povos que dominavam aquela região, e a minha família toda, a minha avó, que é a nossa matriarca, ela tem todas as características de ser uma indígena, que aí é o que eu vou fazer agora, que é um trabalho. Eu estou voltando às minhas origens no sentido
para saber de fato de onde que vem a minha origem indígena, né? Mas é dessa região. E lá era um lugar onde eu aprendia, Silvio, sobre essa questão da musicalidade beradeira. Que na época também a gente não tinha ainda essas termologias, né? Do que era uma música que falava Essa noção, né? não tinha essa noção. Agora que a gente ganha uma compreensão melhor sobre o tema, é que a gente consegue ver as lembranças, a gente fala, pô, mas isso eu já fazia. Então, tipo assim, quando as pessoas falam, eu não ouvia música beradeira a partir de agora, eu já estava ouvindo antes, só que eu não sabia que a terminologia era essa, né? E aí a gente vem, eu passava a maioria dos meus tempos de férias lá no Seringal do Mirari, que é onde a minha família era os que organizavam as festas no Seringal. Então eu tinha um tio que ele era o organizador da festa do Seringal do Mirari, e na Ponta Pelada, que fica na frente do Mirari, e tinha um outro tio que era o que tocava. Ele era um tocador de cavaquinho. O apelido dele, inclusive, era Sapato Branco, porque de dia ele era um extrativista, um pescador, um ser amazônico que vivia da floresta, Da da subsistência ali da floresta amazônica e dos rios, e à noite ele era um tocador de música de seringal nos barracões que tinha lá no Seringal do Mirari. Eu me lembro que eu era criança e ele se vestia todo de branco, cara. Ele passava perfume, um terno branco, tanto é que ele recebe esse apelido de Sapato branco. porque ele à noite ele poderia estar vestido com qualquer roupa, mas ele não largava o sapato branco. Às vezes eu pegava ele de bermuda e sapato branco. Mas ele se vestia a caráter, como um artista que está indo para um palco tocar. E ele ia pro meio da taboca para tocar lá. Né? Mas ele ia impecável. Os outros tocadores até não levavam muito isso a sério, assim, do figurino. E para ele era uma questão de muita honra para ele se vestir daquela forma, como um tocador, né? Para ir tocar músicas de seringal. Então, eu via isso daí. Eu já era criança. Inclusive, tem uma história que tem a ver com o meu álbum, que depois eu vou falar melhor, mas eu posso pegar esse gancho para falar que é muito emocionante para mim. Eu, no processo de construção do meu álbum do Caripunagem, que ele se divide, o Caripunagem, né? Ele se divide desde quando eu começo a ouvir as musicalidades da floresta, começa com a cosmovisão minha da floresta, depois as minhas referências, que aí eu escolho, nas músicas minhas de referência são dois autores locais, eu escolho o Teu Pai, o Silvio Santos, e escolho o Zezinho Maranhão. Oh, que legal. Aí depois eu mostro um pouco do meu trabalho, eu já consolidado como um artista. Aí eu uso músicas da Quilomboclada, que são minhas, né? E do Bera Atlas, que a gente gravou no período da Quilomboclada, que para mim, eu sempre tinha aquela vontade de fazer uma releitura daquelas músicas com a minha própria opinião, com a minha própria pegada de uma guitarra, de um baixo. Entendi. E eu só podia fazer isso no meu trabalho. E no final eu uso essa chegada nossa no festejo, que é aquela coisa de manifestar a festa que é o que ocorria nos seringais. E aí, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa, quando eu era pequeno, a minha professora me veio essa lembrança, que a minha professora, eu estudava no Colégio Dom Bosco, que eu tinha uma bolsa lá, né, que eu ganhei uma bolsa do padre, eu era coroinha, aí o padre, só que eu era um cara muito comunicativo, aí o padre falou, cara, tu quer estudar no Colégio Dom Bosco? Eu falei, não, colégio de gente rica e tal, né, ele falou, não, Grafina, né? meu filho, eu vou te arrumar uma bolsa lá e tal, não sei o quê, porque é bom tu estudar lá, para tu ter uma perspectiva de vida e tal. Fui estudar no Colégio Dom Bosco. E o PIB da cidade estudava no Colégio Dom Bosco. Eu era o único que, tipo, não tinha condição nenhuma de estar ali naquela escola. E aí, com a professora naquelas férias de mediana, ela pega e fala assim, ó, vocês vão sair de férias agora, quando vocês voltar, façam uma redação. E eu não quero redação escrita, não, eu quero uma redação oral. Vocês contem como é que foi as férias de vocês. Por bem, voltamos das férias, que aquelas férias de meio de ano era um mês só, né, férias, no período de junho, né? Junho, julho. Aí, quando a gente voltou, ela começou. Fulano e tal, como é que foi tuas férias? Vai aqui na frente, você tinha que explicar, né? E o cara que foi explicar, ele era filho do prefeito. Aí ele falou, não, filho do general, do coronel dos 54 bis. Aí ele falou, nossas férias foram na Disney. E aí eu vi o Mickey, eu vi o Pateta, não sei o que, foi muito legal. Nossa, não sei o que, eu desci no tobogã, ele contou
uma história assim magnífica. E era o sonho de todos nós, né? Criança, conhecer a Disney, nossa. Aí depois o outro menino lá era o filho do prefeito. É o filho do prefeito. Ah, nessas férias foi no Beto O Carreiro que eu tô World. fazendo aqui? E eu só olhando, né? Ela falou, nessas férias foi do Beto Carreiro World. E eu andei naquele cavalo branco do Beto Carreiro World e tal. E aí eles levavam os álbuns de foto, pô, porque eles falavam, né? E mostravam a foto, assim, tipo, pô, tô mentindo não. Aí até uma outra menina chegou lá e falou, e tu, fulano, né? Não, fulano. Aí ele falou assim, ah, as minhas férias foram no Rio de Janeiro e a gente conheceu o programa da Xuxa. Eu desci daquele. Como é que se diz? Que ela tinha um A disco nave, voador, né? disco voador e tal. Aí chegou minha vez, né? E eu só me deixei, eu ficando por último, né? Eles iam falando, eu ia ficando por último, ia ficando por último. Quando chegou minha vez, eu falei assim: e você, Samuel, como foi? Eu falei, professor, era o seguinte, eu meio sem vergonha mesmo, né? Que eu já era. Eu falei, minhas férias foi no Seringal, lá do Mirari, onde a minha família mora. Ela falou, é mesmo? Ela falou, então pode contar. Eu falei, não, todo ano a gente vai. É que meu avô lá, o meu avô mora na frente, na Ponta Pelada, ele planta a mandioca, e aí quando é um período de tirar a mandioca, ele reúne toda a parentada, né? Ele chama os tio, primo, sobrinho. Quem tá com o pescoço duro que aguenta carregar um saco de mandioca, ele convocava. E ia aquele barco cheio de gente pra lá, pra tirar e fazer farinha. Aí eu falei, e era muito legal e tal. E à noite tem a festa lá, professora, que é a festa do Seringal lá no barracão do antigo Seringal lá. E aí meu tio, ele é tocador de música de Seringal e não sei o que, dizer que ela falou assim, e como é que é essas músicas e tal? Tu conhece alguma música? Eu falei, conheço. Canta uma música, canta aí pra nós, tu pode cantar. E eu tinha 10 anos, pô. Aí eu, Lambada de uma Pinguaria. Ela falou, como é que é essa música aí? Aí eu, não entro nesse mato porque tem uma Pinguari. Eu sei que ele mora lá no pé do Tauari. Não entro nesse mato porque tem uma Pinguari. Eu sei que ele mora lá no pé do Tauari. Aí ela achou aquilo magnífico, ela achou lindo, né? Um menino de 10 anos cantar aquela música. E aí ela não podia nem me ver na sala, na escola, que ela, Samuel, vem cá, canta aí de novo. Eu, aventura nesse mato. Já tava de saco cheio, né? Aí foi. Pois bem, o que aconteceu? Muito tempo depois, eu achava que aquela música era do pessoal da minha família, assim, do grupo de música lá do meu tio, né? Eu achava que era uma música, ou então era uma música daquela época que pra mim estava perdida. Quando eu vou fazer uma pesquisa pro Caripunagem, é quando eu acho essa música num vídeo, inclusive era um vídeo até depreciativo com relação às imagens, porque era um vídeo de uma tribo indígena, onde os indígenas estavam consumindo álcool e eles estavam muito bêbados, né, na tribo, e as pessoas estavam bagunçando com aquilo, né? Debochando. Debochando e tal, enfim. Era uma cena até degradante. Mas o fundo musical era essa lambada do Mapinguari, que aí eu fui atrás de saber de quem era essas coisas, então eu descobri que era do Mestre Vieira, né, que é o pai da guitarrada. Eu falei, porra, essa música eu achando que era do meu tio e era do Mestre Vieira. E aí eu falei, não, essa música já vinha na minha cabeça para entrar no meu álbum. E eu tava atrás da música que eu não achava, para mim, eu só sabia essa parte. Aí eu acho a música, né, pesquiso, localizei ela, é uma música de 1970 do Mestre Vieira, uma das primeiras, do primeiro álbum dele. O nome do álbum é Lambada das Quebradas. Imagina o nome do álbum do cara, Lambada das Quebradas. Mestre Vieira? Mestre Vieira, pai da guitarrada mesmo. Ele é o cara que é o primeiro que pega as influências daquela música caribenha, das Goianas francesas e transforma. É porque assim, eles têm como as influências, as músicas caribenhas, né, as guitarradas caribenhas e da Goiânia francesa, mas quando chega no Pará, eles fazem aquela mudança que ganha a característica da guitarrada que a gente conhece hoje, né? E aí eu falei, tenho que gravar. Aí gravei a Lambada do Mapinguari no meu álbum, que é um álbum que tá nesse meu álbum do Caripunagem. Eu escutei já você inclusive, eu não conheço, eu achava que essa música era tua, olha agora. Não, é do Mestre Vieira, que é o Mas como foi assim, tá? Tu teve a influência ali do teu avô, né? Dos tio. teus tios. E aí como tu veio parar em Porto Velho? Como...
Então, quando eu tinha 17 anos, eu vim embora, né? Foi dessa do Dom E Bosco. foi. Não, não, o do Dom Bosco eu tinha 12 anos. Então 12 tu para já 10. morava aqui. Morava lá em Humaitá. Isso Ah, tudo esse foi lá Dom em Bosco Humaitá, lá. lá, Dom Bosco em Humaitá. Entendi. E aí foi quando eu cresço, né? Saio da juventude e entro para adolescência e indo para a juventude, né? Aham. Aliás, saio da minha infância, vou para adolescência e indo para a juventude. A minha família vem embora para Porto Velho. E a gente já vem direto para cá. A gente já foi morar direto ali no bairro São Sebastião. Não sei se tu sabes que o bairro, que hoje nem tem mais, o bairro da Balsa, do Na Milagres balsa. e o São Sebastião, tanto o 1 e o 2, eles são bairros amazonenses. Que eu não sei se é porque o povo que vinha do Amazonas já se apoitava ali naquela região. Então você vai encontrar muito amazonense no São Sebastião e Eu não, Beradeiro. não É um sabia bairro de disso. beradeiros mesmo. É gente que vem do Lago do Cunhã, que vem do Baixo Madeira, que veio de Manicoré, que veio de Humaitá, que veio de Lábrea. Eles vinham, eu acho que por conta de ser o primeiro bairro que na época assim, da construção de Porto Velho, eles foram já criando o hábito de morar na beira de rio, né, em palafita, porque as casas ali do São Sebastião e da Balsa eram casas de palafita na beira do rio. Eu morei numa casa de Eu palafita. lembro quando eu era pequeno, minha mãe tinha uma amiga lá. E eu lembro assim, eu tenho uma lembrança meio remota assim de umas casas, de umas palafitas a Palafita, gente era. ali. E tanto é que eles tinham todos os hábitos do beiradeiro, canoa amarrada lá na beira, saíam para pescar de noite, voltavam. Na minha vizinhança lá no bairro da Balsa, que foi o primeiro bairro que eu fui morar, tinha casa lá que tinha casa de farinha. Eles plantavam roça de farinha. Então, hoje eles ainda têm, né, porque o bairro acabou, a Balsa acabou e o Milagres também, mas o São Sebastião é um bairro de amazonense. Eu diria que é um bairro de beradeiros mesmo, assim. Os hábitos da galera lá, parece que eu estou em Humaitá. É assim, É mesmo? tem uma familiaridade nas características indígenas, né? O hábito, o jeito de falar. Parente, tá por onde? Cadê? Não sei o que, um vê. Parente. Hein? E como é que começa a tua introdução na música, já aqui em Porto Velho? A música como uma coisa mais, digamos, mais séria na tua. Eu venho lá de Humaitá numa perspectiva artística, mas eu não sabia, né? Eu tive até muito, eu era apaixonado por boi, porque lá no Humaitá era muito forte na década de 80 para 90 os bois de rua. Eu tinha um primo meu chamado Baia, que ele tinha um boi chamado Corre-Campo, que era o boi da matinha. Esse boi era boi de rua. Aí o que que acontece? Os boi de rua, não sei se tu se lembra, eles eram bois que eles não tinham muita coisa, eles só tinham alguns personagens, que era o Cazumbá, a mãe Catirina. Catirina, Eles tinham ali no. Eles não tinham Pai Francisco. não, o Pai Francisco. Eles tinham os vaqueiros, essas coisas todas. E a marujada, elas não eram como é a marujada nossa agora, né? Ela era uma marujada que eram uns tambor que eram feitos de couro de boi, ou couro de camaleão, ou de animal de caça, como veado, essas coisas. Então eles faziam um quadrado de madeira, pregava o couro e esquentava na Na fogueira e fogueira. tocava. E ele só tinha uma batida, né? Que era. E não tinha harmonia, no sentido, a harmonia era feita na voz. Eles não tinham acompanhamento de violão, de nada. Era só a Instrumento marujada. harmônico, né? Era só a marujada e os. Como é que a gente chama isso aqui? Que era aquele. Que lá não. Tipo, maracas? Mas só que os nossos, eles não, eles eram de rua. Eles me lembro que eles pegavam aquelas latas de goiabada, cortavam ela, batiam a beiradinha e amarravam as cordinhas com aquelas tampinhas de refrigerante de Coca-Cola. Eles batiam assim, botavam aí, fazia. Esse era o boi de rua. E eu brincava no boi de rua. Eu era fã de boi de rua. Só que eu era curumim. Eu era criança. E o boi era feito de. Aí o boi era feito de palha com madeira. Como é que eles faziam? Eles cortavam a madeira, metiam a palha dentro, almofadavam ele todinho. Só que era aqueles boi durão, pô. Não tinha Não tinha muita estética, flexibilidade. não. Não tinha flexibilidade nenhuma. E aí o boi saía, Silvio, por exemplo, assim, o meu primo, ele tinha um boi de rua e o boi dele saía para dançar na casa de um outro caboclo. Nesse trajeto da casa, que ele era convidado para dançar na frente da casa, era o trajeto que o boi ia dançando. Só que ele ia dançando, arrastando a multidão. Quando ele chegava na casa do caboclo que ele ia. Fazia uma encenação Meu irmão, especial, já né? tava lotado, aí começava a encenação, que era a morte dele, tinha que beber
o sangue dele, sangue, e essas né? coisas todas. Aí faziam essa cerimônia. Daí, eu era curumim, e aí, agora recentemente, eu conversando com a minha mãe me lembrou, né, que eu tinha um boi chamado Boi do Mutuca Preta. Que meu apelido como de infância era Mutuca Preta, quando eu era Mutuca curumim. preta. Minha avó, a mãe Júlia, ela uma cabuca velha parteira, e A tua ela avó morou aqui? não, morou, chegou a morar aqui ainda. Veio com a gente lá de Humaitá, quando a gente veio pra cá. Mas morreu, eu não tinha nem, não, ela morreu, quando ela morreu eu tinha 15 anos para 13 anos. Aqui em Porto Velho. Já, foi aqui em Porto Velho. Aí o que que acontece? Ela me deu esse apelido porque disse que eu era muito danado, né? Perturbava e sumia, como a Mutuca faz com a gente, né? E ela me deu o apelido de Mutuca Preta. Aí eu tinha o meu boi, que era o meu apelido do meu boi era Boi do Mutuca Preta, porque era o meu apelido. Aí era um boi de papelão. Então eu tinha um boizinho de papelão, que era o boi de Mutuca Preta, o meu irmão enfeitou ele todinho pra mim. Ele pegou uma caixa de papelão, eu me lembro disso como fosse hoje, porque ele falou, eu faço, mas tu traz o material aí que eu não vou atrás não. Aí eu ia atrás de compensado, ripa, que ele fez o esqueletinho todinho e cercou com papelão, né? Aham. Aí na barra do boi de papelão, eu peguei um tecido de chita que a mamãe forrava a mesa e fiz a barra do boi. E tinha o nome e tudo, Boi do Mutuca Preta, que o filho do Maego escrevia lá, Boi do Mutuca Preta, que ele era o meu apelido. E aí eu saía, cara, da rua com 10, 20 meninozinhos, ó. Aí, bicho, eu me lembro que a primeira vez que a gente saiu, só que assim, Silvio, eu me emociono porque, olha só, cara, eu era criança e eu já tava envolvido na parada. E aí nós dançando na rua, né? Dançando Boi do Mutuca Preta, um carro parou e era um cara que era gerente do banco do Baza lá da cidade. Uhum. Aí ele falou: quanto é que vocês querem para ir tocar lá na frente de casa? Para meus filhos verem, que ele tinha filhos pequenos. Eu falei: não, não, quanto você quiser dar para nós. Mano, chegamos lá, saímos da frente de casa com o boizinho e o boizinho vinha arrastando. Porque todo mundo achava lindo, Vai pô. ainda atrás. Aquele monte de garotinho assim, sem envolvimento de adulto, fazendo aquilo. Da nossa cabeça. A mamãe falou: meu filho, você era um cara que você parecia um político, tu chamava É todo um mundo pra. líder, né? Ele falou, É uma era liderança natural. você que mandou fazer o boi, você que não sei o que, aí cantava as músicas do Corre Campo, que eu não tinha música. E aí a gente foi pra frente da casa dele dançando, ele serviu um banquete pros meninos, os meninos comeram, bagunçaram, foi tudo lá, e deu uma graninha boa pra nós lá. Tanto é que essa grana que ele deu pra nós, quando eu voltei, eu peguei uma parte da grana, comprei um monte de roupa pros meninos, né, que nós não tinha roupa, pra marujada, né, pra batucada. Já investiu no próprio grupo. Foi e comprei um boi, pô. Eu encomendei um boi, porque tinha um artesão lá que ele era o cara mais considerado de fazer boi, pá. Mano, nosso boizinho, quando chegou, com a mais linda do mundo. Evoluiu. Porra, um boizinho que aí foi quando a gente. Enfim, aí veio pra Porto Velho, né, com esse conceito, mas só quando eu chego aqui, eu tenho uma espécie de uma. Que eu chego aqui com 17 anos, eu tenho uma espécie de um apagão, né? Das minhas memórias antigas e culturais. E, de certa forma, a gente sai de um ambiente amazônico ali, que o Humaitá era muito essa coisa beiradeira mesmo, né? O dia a dia, fazia parte da nossa vivência. Nosso dialeto era beiradeiro. Só que quando a gente chega em Porto Velho já estava metrópole, né? Para mim, já era Entendi. cidade grande. Algo mais evoluído, Aí né? eu olho aquilo ali como algo rural, como algo do Tu começa a interior. sabotar a tua origem, Aí eu digamos falo, assim. não, eu já começo a me envergonhar e esconder que um dia eu fazia parte dessas coisas, entendeu? Porque eu tinha vergonha de dizer que eu É brincava. interessante. Porque quando eu chego na periferia eu já quero. A periferia tá toda descolada, a periferia ela tá urbana, ela tá eletrônica, ela já tava no funk, ela já tava na dance music, ela já tava no rap. E eu, tipo, não tenho nada a ver com essa parada aí. E foi tão violento comigo mesmo que me traz um apagão, pô. Um apagão cultural fudido É na minha interessante vida. tu admitir também que tu Sim, teve isso, né? Que tu sofreu, porque foi é como se tu sentisse uma necessidade para se enturmar. Tu tinha vergonha de falar da onde tu tinha vindo, digamos assim, eu porque acho. tudo que eu não queria dizer era que eu vinha do Rio, né? Que eu era beiradeiro, inclusive.
ou que eu venha de dentro do mato. Tudo que eu não queria era isso. Eu venho para querer ser descolado, para querer ganhar respeito, para minha autoestima, levantar minha autoestima. Então, como qualquer jovem negro, afro-indígena da periferia, eu queria outras coisas, né? E aí é quando eu conheço o movimento hip hop. Que a princípio, quando eu conheço o rap, eu me identifico com muita facilidade pelas coisas que eu já gostava de fazer no sentido de pertencimento, que era aquela coisa de fazer. Eu nunca gostei de reproduzir nada muito ali dos outros. Eu sempre queria fazer alguma Mais coisa original, né? mas a partir de mim. O rap te dá muito isso. O rap, a primeira regra do rap é tu escrever tua letra, é tu cantar tua música. Tu não vai, dificilmente vai pegar um cantor de rap cantando música de outro cara. Ele canta dele, a letra que ele escreveu, ele produz aquela música que ele fez. Então, Interessante. o rap me ensinou isso daí, né? Ó, fala o que é teu, constitui o que é teu e tal. E eu vendo. Com a tua atitude, né? Isso. Aí o rap me ensinou essa parada da coisa autoral. Eu aprendi a coisa autoral no rap. E quem que era essa turma do rap aqui? Na época, a gente tinha um movimento chamado Movimento Hip Hop, organizado, chamava-se MH2O. Aí eu entrei no grupo, que eu tinha um grupo chamado Tigres MCs, olha o nome. Tigres. Era eu, meus irmãos e um cara do Rio de Janeiro que morava aqui, porque aí ele era filho de um militar desses da aeronáutica. Só que o moleque veio do Rio de Janeiro e ele veio com as coisas do funk tudinho e tal, das coisas de lá. E, porra, eu queria fazer aquilo que o moleque tava fazendo, né? Então a gente se juntou com ele, fundamos esse grupo. Mas na frente Tigres o quê? Esse grupo. Não, Tigres o quê? Tigres MCs. Tigres MCs. Aí quando foi mais na frente, eu conheço de fato o movimento hip hop, que já era a galera porque na época do funk era coisa mais da gente se divertir, namorar, arrumar gatinha, essas coisas, né? Entendi. Já no hip hop, quando eu chego, já é a coisa mais daquela coisa séria, denunciar certas violências urbanas, denunciar racismo. Mais ativista, né, em Isso, certas na causas. letra. A gente não era politizado, mas a letra fazia com que a gente tivesse uma postura diante dos problemas sociais que estavam nos afetando. Por exemplo, as violências que atingiu a gente gente não podia negar ela, então ela entrava na nossa letra, ela entrava no nosso discurso, né? E aí eu me identifico muito com o movimento hip hop, caio de cabeça, como tudo que eu faço, né? Eu caí de cabeça, fui estudar, fui ler, fui procurar saber a origem do movimento e tal. Aí quando eu encontro, na época, o Ed Jales, não sei se tu conhece, o Ed Jales ele era o grande mobilizador desse movimento aqui. Ele já vinha já da década de 90, da década de 80, já com os movimentos de breakdance, né? Ele tinha um grupo chamado Conexão Arte de Rua. E aí a gente se junta com outros grupos. Ele ainda até hoje, ele é um dos grandes nomes do movimento, né? Ele é da década de 80, o Djales, né? Aí conheci o Dentinho, fui conhecendo os outros grupos, né? Dentinho. E aí esses grupos a gente foi se juntando, e aí o Djales era o cara que politizava a gente, né? Que a gente era muito novo. Aí ele falava, ó, vocês precisam ler esse livro, vocês precisam compreender sobre violência urbana, vocês precisam compreender sobre racismo. Vocês precisam compreender sobre uma série de outras coisas. Até para saber do que tá falando, né? De uma forma mais séria. E aí quando eu conheço Racionais, né, mano? Eu começo a ouvir Racionais e... Os primeiros álbuns do Racionais que eu ouvi em casa, que era das fitinhas cassete, né? Homem na Estrada. Fim de Semana no Parque. Fim de Semana do Parque. Fim de Semana do Parque foi as músicas, assim, que me deu... Fazer que nem o caboclo. Me deu cascudo pra vida, assim. Pô, presta atenção aí, pô. Os primeiros trabalhos, o Racionais em si, né? Mas essas obras, né? Por exemplo, O Homem na Estrada, Fim de Semana no Parque, e várias outras desses primeiros trabalhos dele, quando eu comecei a escutar, é a realidade, tipo, nua e crua, né? E interessante, com qualidade. E eu não sabia. A rima deles. Por exemplo, eu também não sabia que o cara podia denunciar aquilo através de música. Eu não sabia, né? Porque pra mim a música ela era coisa só de diversão. Ela sabia da responsabilidade social que pode ter, né? Eu fui conhecer isso no rap. Aí eu falava, caramba. Eu falei, pô, massa esse negócio aí da gente relatar um monte de BO que a gente tem de problema na música, né? E o rap foi isso, né, na minha vida. E aí, Silvio, logo depois eu conheço o movimento, dentro do movimento hip hop, aí quando eu chego no meu amadurecimento a mais. Aí quando eu caio de cabeça na música amazônica. Eu conheço uma galera da universidade, eu conheço já
algumas pessoas que para mim eu considerava muito intelectuais, porque eram pessoas que liam, e eles começaram a me apresentar outras coisas, né, de música, né? Então, tipo assim, ó, isso aqui, ó, é o Zezinho Maranhão, isso aqui é o Bado, isso aqui é não sei quem, isso aqui é o teu pai, o Silvio, conheci o Zé Catraca. Isso aqui são referências e tal. Pá, pá. Tu foi conhecendo a galera daqui Isso. mesmo, né? Aí é quando eu caio de cabeça para estudar sobre essas referências. E aí eu falo, não, bora fazer uma música agora também. E aí é quando eu caio de cabeça na compreensão do conceito de fato, quando a gente fala do conceito contracolonial. Que aí, quando você vai estudar sobre a contra-colonização neocolonial, é que você percebe que você reproduz muita coisa que o colonizador Impôs, né? impôs pra gente. E a gente continua reproduzindo isso. E aí eu fui deixando para trás, tipo, usar gírias paulista, usar uma roupa que ela me caracterizava mais como um norte-americano do que com um beradeiro, do que com um caboclo. E essas fichas foram Foi caindo. tendo um pertencimento, E né? total. E aí, dentro do movimento hip hop, tinha um camarada, que é o Bera Atlas, que foi o cara que fundou a Quilomboclada junto comigo e outros irmãos. Mas só que o Atlas, antes de fundar a Quilomboclada, ele já tinha montado o conceito da ideia beradeiro. Entendeu? Então ele já tinha organizado esse conceito. Tanto é que quando ele chega para conversar com a gente, comigo principalmente, ele falou, vamos montar uma banda, pô. Assim, assado. Eles me chamaram para reunião de fundação da banda, né? E nós estávamos pensando no nome, assim, Quilomboclada. Eu falei, cara, mas esse nome é muito difícil. Eu acho esse nome muito top, viu? Não, depois que a ficha caiu, né? Eu falei, esse nome é muito difícil, pô. Aí ele explicou o que significava Quilomboclada, né? Ele falou, quilom de quilombo, resistência. Caboclada, nativo. Resistência do povo nativo. Eu falei, porra. Tem um significado aí, Tem um né? significado foda. E eu tô aqui resumindo, né? Porque ele deu uma aula na hora que ele foi explicar o que era quilomboclada. Aí ele já trouxe o conceito da. Ele falou: nós vamos levantar uma bandeira chamada MP Bera, que era música popular beradeira. Pô, Através de. essa foi foda. Ele falou assim: Daí pra frente foi. ele falou assim: só que nós vamos pegar isso aí, não vai ser como um rap. Isso vai vir para uma banda. Então nós vamos trazer guitarra distorcida, baixo, percussão. Nós tínhamos dois percussionistas, né, que eram o Mestre Uruquim e o Tino, na época, quando fundamos. A Quilomboclada, rapidão. Originalmente, assim, não sei se mudou depois. É você, o Beráquilas, Baracas, o Laureano, o Laureano, o Tino, o Choruquinho, Tino, o Flama. o Flama. O Flama já era bem mais agora, mas o fundador mesmo foi o Cabelo. Ah, o Cabelo tocou com vocês? Os acordes todos que a gente usa da Quilomboclada até hoje foram criados por ele. É Pelo mesmo? Cabelo, foi. Já Ele toquei com o Cabelo. Ele foi o cara que criou os Um acordes. grande tudo. guitarrista. E ele foi o cara Fera que também demais. que eu vou. Eu sou um cara que eu não gosto de cometer injustiças, né? Assim, igual o Beráclas foi o cara que criou o conceito da ideia da beiradagem, o Cabelo foi o cara que conseguiu sacar a ideia beiradeira e transmitir ela. Numa sonoridade. Foi ele. Que dali você criar outras coisas, né? Mas foi o cara que sacou no primeiro momento aquela coisa. Uma distorção. Ele sacou. Uma distorção assim, swingada, porque a gente tá acostumado com distorção em linhas básicas de rock. Ele já fala. A Quilomboclada swingou a distorção. Isso que eu achei bacana. Entendeu? Porque o Cabelo já sacava a questão da guitarrada e a gente já não sabia o que era isso, pô. Ele já sabia o que era guitarrada. Então ele trouxe essas influências para dentro do processo. Mas ele manteve uma célula nossa de rock, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, voltando até no que eu tinha falado, agora que a gente entrou no papo aqui da Quilomboclada, da fundação. Juro pra você, mano, a primeira vez que eu escutei essa música, eu me arrepiei. Que é a Sou Quilomboclada, Sou Quilomboclada. Aquilo bateu em mim diferente, mano. Tô te falando, eu falei, cara, é algo novo. É algo nosso. E chega, a lágrima vem no olho, porque eu cresci com esse cara, pô. E ele falava disso. E né? O papai, ele era muito barrista. O papai chegava pra mim e falava assim. Eu tava tocando de Djavan ali, quando ele tava presente no barzinho. Nosso, pô, eu tava tocando, ele chegava assim pra mim e falava assim: tu já tocou alguma tua? Eu, não, e tal, não sei o que. Ele falou, primeiro toca as tuas, depois tu exalta os outros. Ele me dava uma esculhambação. Então eu cresci nessa coisa de valorizar o que é nosso. E vocês, e eu já conhecia Bado, Binho, essa galera.
E vocês trouxeram algo jovem pra mim, Era a pro meu juventude tempo. falando, né, cara? Eu falei, cara, isso é algo daqui, mas não é do tempo do meu pai, é algo agora, do meu tempo, entendeu? E aquilo bateu diferente, tanto que me inspirou a compor uma música que depois eu acabei cantando com vocês. Que foi O Som que Vem do Norte. Som que Vem do Norte, Eu sou do foi. Norte, eu tô remando, devagarinho eu tô chegando. Que eu falo de vocês na é, música, né? Que no final do verso eu falo: Quilomboclada, que tem tudo a ver com a gente, que tem um som diferente, que tem Rondônia na mente. Eu sou do Norte, eu tô remando. Eu fiz essa música com a distorção. Aquilo eu tava tentando me aproximar do som de vocês. É muito louco isso, né? E dali pra frente eu comecei a perceber essa mudança da questão do beradeiro. Vocês incutiram isso na música local. Que ajudou muito virar um movimento também, né? Foi. Assim, mesmo que... Aí veio o bode também. veio a Beradelia. Beradelia. E ela também saiu não só da música, ela foi para literatura, ele foi para audiovisual, Exatamente. ele foi para estética, né? Já foi para as camisetas. Então começou a virar uma espécie de um movimento que hoje... por exemplo, tava assistindo a televisão ali, aí eu vi o cara falar assim, eu vi a propaganda da prefeitura. Não sei o que, os caras na linguagem beradeira, né? Não sei o que, maninha, não sei o que, venha pro Arraial do Bera. Aí eu olhei, eu falei, pô, moleque, nós ajudamos essa parada aí. Exatamente, Né? mas com certeza. Por quê? Porque vocês vieram com uma outra linguagem, vocês sendo jovens, vocês comunicavam com jovens. Era. Eu era um dos jovens que escutava e que escuto vocês. Tinha uma banda aqui também chamada, acho que é Nó da Massa. Nó da Massa. Nó da Massa. Tem uma outra banda também que eu passei a me ligar na galera daqui. Tinha Só da Acústica. Só da Acústica também, que era umas bandas assim locais. Mas enfim, quando eu vi a poesia de vocês voltada para o que é nosso, aquilo, como um compositor local, aquilo me inspirou no sentido assim E o mais doido, né, Silvio, de querer nosso, também. tipo assim, você vê músicas autorais, elas tendo um papel fundamental, né? Então, tipo assim, não estamos cantando música lá do cara de fora, é nossa daqui. Exatamente. E até porque eu acho, eu sempre falo isso, a gente ser da Amazônia, isso é uma espécie de privilégio, eu acho. Você tem uma matéria-prima que ninguém no mundo tem, né? Para você discorrer sobre... Nós tivemos agora uma turnê com a Quilomboclada, o Bad e a Sandra Braids, pelo Sonora Brasil, né? 2024, 2025. A gente percorreu mais de 53 cidades, de todo o Brasil e de todos os estados. Então a gente conheceu todas as regiões. Todas. Do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Então foi uma experiência assim inigualável para minha vida como artista, para minha vida intelectual, porque, por exemplo, a gente fazia muita música aqui na Quilomboclada, só que a gente tinha a percepção pelas pessoas que moram aqui, que são daqui, que elas estavam entendendo o que a gente estava falando. Agora, como é que o cara lá de fora ia ver isso daí? Eu sempre tinha essa dúvida, né? Eu sempre queria ver como é que era. E aí, essa coisa da identidade ela granítica na gente, ela muito determinada ali nos nossos corações, fez com que a gente chegasse nos espaços e não baixasse a bola nem a cabeça para ninguém. Então, tipo assim, a gente chegava para cantar nossas músicas e as nossas músicas. E acabou-se, entendeu? Tanto é que a gente ganhou muito destaque no Sonora Brasil, foi dos espetáculos, foi o que teve mais destaque. Tanto é que a gente tocou no encerramento, porque era uma musicalidade que o Brasil ainda não tinha ouvido. Porque, de certa forma, o Nordeste ele já está nessas regiões. De certa forma, o Sul já está, o Sudeste, mas o Norte. E o Norte tem uma falsa visão que só é Belém do Pará e Manaus, porra. Exatamente, eu falei sobre isso aqui. Rondônia, Porto Velho, entendeu? E começa a vir uma música diferente daqui de Porto Velho para o Brasil. Então, eu achei aquilo... E aí, o que eu te digo, Silvio, é o seguinte. Você que faz música amazônica.
a gente não está no caminho errado, a gente está no caminho certo. É esse aí mesmo. A gente não deve ter vergonha, nem recuar um milímetro sobre isso daí. O que a gente precisa fazer é ganhar um patamar a mais de organização para que esse nosso produto amazônico ele vire um produto que a gente consiga vender mesmo de fato. Porque às vezes não é só ter uma música boa. Uma música boa não significa que ela vai ocupar os espaços, não. Para essa música boa ocupar, nós temos que ter uma capacidade de entender o que é gestão cultural, como que a gente vai fazer essa ação acontecer, qual é o network que a gente vai usar, os contatos que a gente tem, procurar produzir com a melhor produção que a gente possa ter no nosso alcance, sabe? Tipo assim, vou fazer faz com o melhor. Faz com o que tu tiver de melhor na tua frente, desde a produção musical de músico, estúdio, produção audiovisual, o que tu tiver de melhor, faça. É O que isso. você puder investir, invista, né? Porque o que acontece? A gente precisa estar pronto. Essa é a parada. A gente precisa estar prontinho. Não te avexa com questão, eu não sei se vai dar certo. Não esquece isso. Esteja pronto. A sua burocracia organizada, Produz o material, né? sua música pronta, tá de qualidade, faz as correções. Você tem tempo para maturar. De repente tu faz uma música, tu é compositor, tu vai entender o que eu tô falando. Você faz uma música, aí, no primeiro momento você fala, tá legal. É verdade. Mas no processo de maturação ela vai ficando. Vai lapidando ela. Eu troco uma letra aqui, um negócio não palavra. bateu ali. De repente vê uma nova ideia que dá para tu usar nela. Faz, pô, isso daí. E muda a estrutura musical dela também, até ela chegar no momento de você tá com ela pronta. E aí, quando ela estiver pronta, vai chegar a tua hora. Eu acho que o Brasil ele tem um campo muito amplo para consumir nossas músicas da Amazônia. O que a gente tem que fazer é não ficar parado. Por quê? Porque não vai vir nenhum salvador da pátria para salvar a gente. Não vai vir prefeitura, governo do estado, SESC, SESI, iniciativa privada, ninguém. É o artista que vai ter que estar pronto para utilizar esses espaços que estão aí da cultura. Na hora que for solicitado. Na hora que for solicitado, ele esteja impecável. Entendeu? Corrigir os erros. Esses editais são importantes para que a gente corrija a nossa burocracia. Eu vejo às vezes a galera reclamando. Não reclama não, mano. Porque isso vai te ajudar muito. Um portfólio bem feito, um currículo artístico bem organizado, criar teu CNPJ, ali, o teu leizinho. Se organize, porque vai chegar a nossa hora, vai chegar a hora que Rondônia, eu costumo dizer, e trocando ideia com outras pessoas também, eles têm a mesma percepção, tá maduro de artista. Já passou da hora. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa aqui que tá amadurecendo aqui. É verdade. Agora não sai por quê? Porque não tem ação. Tá esperando o salvador da pátria que não vai vir. Entendeu? E às vezes dói, mano. Às vezes você vai ter que deixar pessoas para trás. Entendeu? Às vezes você vai ter que deixar companheiros ou companheiras que não dá para seguir ali contigo porque não tem a mesma pegada e nem se tu abrir o cérebro vai compreender aquilo ali. Então, se tu tem a consciência musical do bagulho, vai-te embora. Vai-te embora e se organize para isso daí, porque só precisa estar pronto. Tem que ter pronto toda hora. Não fica com esse negócio de achar que vai chegar a hora para tu estar pronto, não, porque não vai ter essa hora, não. A hora é hoje. A letra que tu fez, a musicalidade que tu vai construir, pesquisar muito, estudar muito. Uma música dessa aí, ela não vara do nada, não, porra. Ela passa por um processo, tu sabe disso. Tu é compositor. Tem todo um processo de criação, não só da letra, mas de sonoridade que você, dependendo do que você quer passar de mensagem, a gente fica batendo cabeça. A música é como um filho, né? Você quer o melhor para ela, né? E isso que tu tá falando é muito interessante, cara. Esteja pronto. Não faça pensando em bombar e viralizar agora. Lance, tenha volume, né? Vou te dar um dado, que esse dado aí ele é um dado de consultor, mas eu vou dar um dado para os manos e para as manas do teu programa e para ti também que é artista, de alguém que, de certa forma, ganhou uma experiência como produtor cultural nesses ambientes que eu viajei. Como eu viajei o Brasil todo e fui nos espaços, nos teatros, nos clubes, tocamos em todos os lugares que tu possa imaginar. Uma coisa é certa,
tem um monte de artista, existe um mercado, porque a gente está sempre com a cabeça virada no mercado comercial. Esquece o mercado comercial. Tem um mercado gigantesco da música autoral independente. Gigantesco da música autoral independente. E esse mercado é um mercado que ele te coloca para rodar o Brasil inteiro sem a tua música estar estourada. Sem a tua música ter 1 milhão de views. Sem a tua música... Sabe por que as pessoas estão circulando? Porque é igual um edital. Ela obedeceu critérios que te qualifica como artista de qualidade. Que é o quê? Material bom, fotografia, audiovisual, a tua burocracia está toda organizada. Se hoje um teu contratante, se o Sesc do Rio de Janeiro fosse te contratar hoje, ou sei lá, o Pão de Açúcar fosse te contratar hoje, ele te pedisse 20 certidões e tu dissesse, eu tenho, já tá certo a tua contratação. Se tu dizer Já que tá à frente de um outro. já né? ganhou na frente de outro, porque se tu dissesse, não tenho, eu não tenho nem, eu não sei, eu não tenho nem CNPJ, não tenho nem conta, já era, tu já ficou para trás. Por que tu tem que estar pronto? Porque existe um mercado hoje que ele não está preocupado com o número de views, ele está preocupado com qualidade. Porque o que acontece? Quando tu vai vender o teu produto num edital de circulação, por exemplo, o Natura da vida, o cara da Natura ele não vai observar o teu views, pô. Ele vai pegar o teu portfólio, vai ver tua autoridade ali naquele portfólio, vai ouvir a tua música, vai ver teu audiovisual, que é o que vai te vender, e vai dizer assim, porra, quero ser artista no meu palco. E vai te contratar. Então você tem como circular o Brasil todinho sem precisar achar que tem que estourar uma música para isso. E sem achar que a tua música tem que estar tocando em rádio. Eu circulei com artistas renomados no Brasil todinho, pelo Sonora Brasil, que eles têm menos seguidores do que eu no meu Instagram, pô. Mas se tu for ver o material dos caras, de altíssima qualidade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar A ter essa a consciência. consciência de se organizar para que quando chega a oportunidade, a gente não esteja... É aquela coisa assim, ó, tu sabe quando o cara está preparado para a oportunidade? É quando a pessoa chega assim e fala assim, tu tem isso? Tenho. Isso, tenho. Isso, tenho. Isso aqui eu tenho. Isso aqui não tem, mas amanhã eu entrego. Entendeu? Disposto. Agora eu vejo que tem uma galera que ela quer estar nos espaços, ela quer vender, ela quer aparecer, ela quer tocar, mas não quer se organizar, não quer ensaiar, não quer produzir, não quer fazer nada. Tipo assim, e acha que vai chegar alguém e vai dizer, nossa, tua música é muito foda, tu é o cara e tal, vamos pra... Não vai rolar, Não é meu assim. amigo. Tem uma frase assim que eu nunca me esqueço, assim, que é o que eu carrego comigo na minha cabeça. Foi no podcast do Mano Brown, ele falando uma parada que nunca saiu mais da minha cabeça. Que eu gravo isso como uma mantra pra mim. Ele falou assim, um negócio muito importante. Ele falou assim, a gente fazia muito show pelo Racionais, mas quando chegava o final do mês, a gente não via o dinheiro. A gente tinha um dinheirinho, mas eu não estava comprando casa. E a gente era muito conhecido, nós éramos muito conhecidos, mas não estava ganhando dinheiro. Ele falou que o pulo do gato foi quando uma pessoa pegou o Racionais para empresariar, porque era feito com eles, pô. Quanto é que tu quer para tocar aqui? 5 mil. Chegava lá, tocava, pegava os 5 mil, ele tinha 20 caboclos, ó. 400 conto para cada um. Acabou. Aí ele olhou, não, tá errado, pô. Eu tenho que me organizar para atuar como uma empresa. Foi o empresário que veio, chamado Milton Salles, organizou eles como uma empresa, reduziu o grupo, porque eles andavam como gangue, né? Eles não andavam nem como um grupo, eles andavam como gangue, reduziu o grupo e disse, não, teu salário é esse, teu é esse. Ou seja, ele foi para o processo de gestão do artista. Mas o ponto principal não é nem esse. O ponto principal foi que o Brau falou assim, eu tinha uma mania de acordar só de tarde. E à noite eu virava bicho, de manhã eu dormia, acordava, ia fumar comer, dormir, fazer uma letra. Ah, tô com uma ideia de uma letra, não sei o que, não sei o que. E aí foi quando ele falou assim, não, eu quero saber, eu quero ver por que os rappers norte-americanos são milionários. E aí ele capou o gato, pegou uma graninha, vazou para o Bronx, pro Brooklyn, né? Nos Estados Unidos. Uhum. Ele foi para lá para ver. E quis colar nos rappers, no Notorious Big, no Tupac, ele colou com esses caras.
colou com esses caras, e ele falou, fui ver como é que era a produção do cara. Aí ele falou assim, não tem um cara, por exemplo, aquele que você olha pra ele, pensa que ele é um desocupado, que fuma maconha pra caramba, o Snoop Dogg? Snoop Dogg. Ele falou que conheceu no Snoop Dogg, e o Snoop Dogg falou, não, vamos passar um dia comigo, porque ele queria entender o processo de produção do Snoop Dogg. Ele falou, não, amanhã, já era tarde e tal, amanhã tu me acompanha pra tu ver como é o nosso processo. Ele falou, que horas? Ele falou, 6 da manhã, lá no estúdio. Ele não reclamou. Chegou lá às 6 da manhã, os caras tomando café, o grupo dele chegando, ele com a letra nova. Ó, que essa letra é assim, 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 6 da manhã, mano. Eles falaram que eles foram sair do estúdio 10 da noite. Pra terminar a estrutura da música. Ela não era música pronta. Ela ainda ia pra maturação, Pra né? maturação, a pré-produção. Ele fez ali a estrutura da música, montou das ideias e tal. E todo santo dia ele falava assim, eu não descanso não, Brau. Eu acordo às 6 da manhã, vou dormir 10 da noite, trabalhando. Ele falou, o prendeiro não acorda às 6 da manhã para ir trabalhar? O médico não acorda, o advogado não acorda, o professor não acorda 6 da manhã, porque 7 horas ele tem que estar na sala de aula? Ele falou, por que, que o artista acha que ele é quem para não acordar cedo para ir trabalhar? Porque o trabalho do artista não é só ir fazer o show. Tem um antes, o durante e o depois. Tem a produção musical, tem a produção do teu material, cadê o teu audiovisual que não está pronto, cadê aquela imagem boa que tu precisa lançar nas redes sociais que passe uma ideia do teu novo, da tua nova proposta musical, cadê essas coisas? Isso leva tempo, isso dá trabalho, isso quando você não tem grana, tem que ter o que? A tua capacidade de se articular. Ver com o fotógrafo quanto é que ele cobra mais barato para ti. Um brother que pode fazer um vídeo para ti, mas aí tu vai ter que fazer no tempo dele, aí tu vai ter que encaixar a tua agenda. O teu show tá pronto, tá? Para quem que eu vou vender esse show? Aqui em Porto Velho, por quem que eu vendo? Essas coisas que você tem que discutir como qualquer um operário discute quando ele está vendendo seus produtos, quando ele fabrica e vende. Nós somos quem? Nós somos operários da arte. A gente vive da arte, a gente produz a nossa arte. Só que a nossa arte ela não sai e fica pronta. Ela dá trabalho, tem outras pessoas envolvidas. E custo. Ela tem custo para que ela seja feita. Ela não sai do nada. Não sai do Eu nada. tenho que pagar o músico, eu tenho que pagar o cara do estúdio, eu tenho que pagar o cara da fotografia. Para fazer um banner de divulgação. O cara do design. Tem todo um escopo, né, envolvido. Samuel, projetos, vamos caminhando para o fim. Projetos teu. O que está acontecendo agora com o Samuel Bera? Eu sei que tem um. Tu tá num turbilhão aí de coisas boas. Então, mano, eu tô agora concentrado no meu trabalho particular, né? Que não é junto com a Quilomboclada. Eu lancei meu álbum agora recente, né? Pela Samuel Bera Band, que é o nome do meu projeto autoral. E eu lancei um álbum com 10 músicas, né? Que é um álbum que ele. É isso como eu tinha te falado, ele reúne vários. Porque assim, eu poderia fazer um álbum com 10 músicas minhas só. Só que eu pensei bem, eu falei, eu preciso fazer um álbum que ele conte a minha história. Ele não precisa ser um álbum de músicas minhas, mas que conte a minha história. Então, eu não poderia contar a minha história sem envolver outras pessoas. Então, eu começo o meu álbum com uma música chamada Curupirô, que é uma música desse meu momento, que eu estou muito debruçado na minha cosmovisão sobre a música, né? É onde eu fui beber agora. E depois eu vou para quem no começo da minha influência me traz para a música, que aí, como eu te falei, eu gravei a música do teu pai, a Dança do Remo, da qual eu agradeço agora aqui de forma pública você, que é o cara que é responsável pela obra do teu pai, de ter me autorizado a gravar. Gravei também a música do Zezinho Maranhão, chamada Lenitivo, que a filha dele também, a Gina, me autorizou a gravar. Dei uma nova, né, uma leitura da forma que eu gostaria mesmo que fosse. A do teu pai nem mexi muito porque a estrutura é a mesma. O que muda é timbre, aquelas coisas todas, porque pra mim eu já achei que tava perfeito. Ela é uma música muito boa, né? Tava Aquele perfeito ritmo dela. ali. Então eu falei, porra, mexer disso aqui perde até. Eu falei, aí o que mudou ali, eu creio que foi um timbrezinho aqui, um timbre ali, uma batida
tirando um pouquinho pra cá, um pouquinho pra ali, mas não mudou a estrutura da música, não sei se você vê a música do teu pai. E se a única diferença é que eu ouvi essa música a primeira vez, não foi na voz do teu pai, acredita? Foi com quem? Foi com os Cobras do Forró. Foi mesmo? Eu me lembro dessa música nos Cobras do Forró. Vem dançar, o Zezinho tocando. Só que ela é diferente. É um forró. Aí Que ali ele tá tipo num carimbó, né? ali é um carimbozinho. Aí depois eu já vi, aí depois quando eu vi, inclusive eu me lembro dele no estúdio gravando isso daí, né? Encontrei com ele pelos estúdios. Eu acho essa música, cara. Eu acho ela muito boa. Ela Ela é é. muito boa, essa música do meu pai. E ela é chicletinho, né? É. Ela é porque ele tinha essa manha de fazer uma música amazônica, né? Com pitadas de chiclete, né? Ele botava um chicletinho. O velho era brabo. No negócio assim dele ali, ele botava um chicletinho ali que era pra pegar, né? Esse CD é o É novo. o novo. Esse trabalho teve. Esse é o Caripunagem? É, o Caripunagem. Esse é o Caripunagem. Aí eu trago uma parte também das músicas que são minhas e do Bera Áquilas, né? Como eu tinha falado no começo, que também são músicas da Clambocada, mas também não é só porque são músicas da Clambocada, é porque são músicas da minha história de vida. São Claro, músicas, claro. elas têm 25 anos de história. E aí eu não poderia. Eu tinha vontade de pegar essas músicas e falar assim, não, eu queria botar agora do meu jeito, né? Aquela coisa do cara que é inquieto. E aí eu consegui e finalizo com músicas novas minhas e uma homenagem ao Mestre Vieira, da qual eu trago uma música da minha infância, que conta a minha história de vida, que me emociona muito, que é a Lambada do Mapinguari, porque me lembra quando eu era curumim lá no Seringal do Mirari. Que legal. E tu tá lançando também um livro. Isso, aí esse é meu álbum. Eu já lancei, né, e agora recentemente um projeto também que já vinha pendurando aí por 2 anos, saiu do papel, que é um livro chamado Beradeiragem, é um livro de antologia poética que reúne vários poetas da cidade, inclusive poetas que estão aí desde o começo dessa luta e os poetas novos que chegaram agora. Então eu tenho lá Bazinho, nós temos lá nesse livro o Binho, nós temos, quem mais? O Mado, e aí a gente vem para cá, para a galera mais jovem, tem a Negamari, tem o Bera Atlas, tem a Célia Marques, que é poeta, são 20 que a gente incluiu nessa antologia poética, que é um livro que ele faz um momento oportuno de discutir esse conceito contracolonial através da poesia. Legal. Aí a gente trabalhou. Esse projeto é um projeto meu e da professora Nailane Araújo, que é uma professora da Universidade Federal de Rondônia, do curso de Letras em Inglês. Inclusive é um projeto de extensão do curso de Letras em Inglês, ela como a docente, eu como o discente, né, o aluno do projeto. Curso. Eu ajudei junto com ela a organizar. Tem poesia minha como autor, mas também é um livro meu porque eu fui para a organização com ela. Né? Entendi. E aí a gente lançamos pela editora IFRO, né, do Instituto Federal de Rondônia. Como faz para adquirir? É só ir lá, eu tô preparando agora um Instagram do livro, que aí fica mais fácil, mas você pode ir no repositório do Instituto Federal de Rondônia. Eu vou mandar o link para ti. Ah, beleza. Tá? Um linkzinho, que aí você vai lá no link e baixa o livro lá. Legal. E tem um doc também, né? E aí, por último, agora, finalizando, a gente tá... A locomotiva 18, ele vem passando por aí tudo. a gente está finalizando um documentário chamado Beradeiragem também, que é um documentário sobre contação de histórias, onde eu coloco ali mais ou menos 6 personagens aqui do nosso município, 5 personagens daqui de Porto Velho, que vão falar sobre a beradeiragem, que é o conceito nosso sobre irmandagem, sobre brodagem, sobre camaradagem, a partir dos seus olhares. Então tem um cara da música, tem ali o da dança, tem a parte mais pedagógica, que tem a professora Nair, que está participando dele também. Na Igugel? Na Igugel. Legal. E Teomado, enfim. Aí eu reuni vários outros contadores de história e através dessa metodologia de contação de história, eles estão contando como que a identidade e o conceito beradeiro, ele transversalizou nas suas artes e fizeram com que mudassem o seu conceito artístico dentro da nossa cidade. Poxa, Samuel, eu quero aqui te agradecer e te fazer vou dizer assim, uma confissão, né? Você é muito mais, velho,
do que eu achava. Tô te falando. Boa, mano, obrigado. Mas nada do que um bate-papo Sim. faça a gente. Pô, obrigadão. Né? Eu vejo você, conheço você artisticamente, né? A gente já se conhece há um tempo. Sim. Mas eu nunca tinha parado para escutar a tua história, né? E hoje, através desse Podblá aqui, eu posso dizer que você ganhou, você subiu patamares aqui no meu conceito, no sentido assim, gratidão, cara, Samuel é pesado, velho. Gratidão. No sentido, você tem uma raiz muito forte dentro do seu. Hoje eu percebi que a originalidade hoje certificou para mim que o trabalho que eu vejo do Samuel realmente ele tem raiz e tem história. E eu queria te parabenizar. Eu fico feliz, gratidão. E te agradecer por esse teu tempo de vir aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Porque eu também já estava afim de vir no teu podcast. Já faz um tempo. Esse caboclo não vai me chamar, não. E também porque é um espaço a mais para a gente falar com os nossos, né, Silvinho? Porque eu sei que a tua arte, a minha arte, ela é um canal de comunicação com os nossos. Com certeza. Às vezes as pessoas perguntam assim, o que tu quer com a tua arte? Mano, vou ser bem honesto. Para nós beradeiros, nós caboclos aqui da Amazônia, às vezes as pessoas querem achar que a gente quer mil coisas ao mesmo tempo, e não é. Para mim, o meu conceito mesmo artístico é o seguinte: se a minha música e a minha arte, minha escrita, ela consegue ser o canal de comunicação para que eu me comunique com os meus, para que eles tenham orgulho de ser beradeiro, fiz o meu papel. Legal, o papel como artista foi feito. Porque tudo que eles querem é que a gente não se comunique, que a gente não dialogue, que a gente não produza. Então, que a gente não termine o que a gente começou. Então, quando a gente começar a nossa música, termine ela, nosso álbum termine, nosso livro termine. Por quê? Porque o sistema, ele quer que a gente não faça isso. Ele quer que a gente não se comunique com os nossos. Quando tu fala a tua música porto-velheira, tu tá falando o quê? Tu tá criando uma comunicação com os porto-velhenses. E tudo que eles querem é que tu não se comunique com os seus. Por quê? Porque fica mais fácil ele trazer outras coisas de fora ou de outra linguagem para que o nosso povo se adapte contaminar, né? E ache que é sulista, que é gringo, que é não sei o que, menos porto-velhense. Por quê? Porque nós não nos comunicamos com os nossos. Pô, que top, velho. Você, cara, pô. Parabéns, mano, pelo seu trabalho. Antes da gente finalizar, eu quero aqui falar mais uma vez da Penseis, que é a patrocinadora oficial do Podblá. A Penseis é uma empresa de publicidade, uma das maiores do Brasil, né? E eu tenho certeza que se você quiser mostrar o seu produto de uma forma com qualidade, se você for na Penseis, você não vai se arrepender, tá bom? Vai nas redes sociais, Penseis Marketing, @Penseis Marketing, você vai ver o material deles, né? E com certeza você vai gostar e ter interesse em ver a sua marca com qualidade sendo difundida, tá bom? Penseis, patrocinadora oficial do Podblá. Mais uma vez, meu amigo Samuel, muito obrigado, tá bom? Esse foi o Podblá com Samuel Bera. Redes sociais. Ah, tá. Gostaria de... Pode falar. Você pode entrar no nosso Instagram lá, que é @SamuelBeraBand, tudo junto. E o nosso canal no YouTube, que é Samuel Beraband também. Queria até pedir vocês para dar uma força no nosso canal, que eu abri ele agora, o canal. E aí ele vai ser um espaço onde eu vou concentrar meu material audiovisual, meu material musical. Então, meu álbum tá lá, músicas que eu for lançar tá lá. Toda a parte minha audiovisual vai estar lá nesse canal e eu preciso que vocês conheçam ele. Então, no YouTube é Samuel Beraband e no Instagram também é @Samuel Beraband, tudo junto. Valeu, meu amigo Samuel Bera. Valeu, pessoal, você que curtiu aí até agora, não se esquece que lá no nosso canal você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar com seus colegas. E uma informação muito interessante também para você é que o Podblá vai ao ar na Rema TV toda segunda e quarta-feira, tá? Então, se você de repente perdeu no canal, na segunda e na quarta você tem a chance de assistir algum episódio, tá bom? Eu quero agradecer aqui, mandar também um abraço pro meu amigo Zezinho, da Rema TV, que é um grande apoiador do nosso podcast, tá bom? Apoiando a nossa cultura local. Inclusive, o Zezinho vai estar aqui daqui uns dias para para participar aqui do nosso Podblá, tá bom? Por hoje é só, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até mais.